Olá, galera! Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Carolina, uma das colaboradoras do Planeta do Futebol Feminino, e hoje nós vamos falar sobre o Brasileiro Feminino A2. Para quem não conhece, é a segunda divisão do Brasileirão Feminino. Esse ano, a gente teve algumas mudanças no campeonato e, de quebra, as equipes que se classificaram para as oitavas de final conquistaram a vaga para a competição no próximo ano. Então, lembrando, as equipes que foram eliminadas nessa fase não ficam sem campeonato no ano que vem. Elas já se garantem para 2 de 2022. E para começar, nós vamos falar sobre todos os jogos que aconteceram nessas oitavas de final e também de falar um pouquinho sobre os confrontos das quartas de final. Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar sobre Ceará e Botafogo da Paraíba. Esse foi o jogo de volta da competição. O primeiro jogo, o Ceará ganhou fora de casa por 2-1. A equipe comandada por Jorge Victor, que já teve passagem por algumas equipes do futebol mineiro, ganhou de 3-1 em casa. E com isso, a equipe conquistou pela terceira vez consecutiva a vaga para as quartas de final. Em 2019 e 2020, a equipe acabou batendo na trave. Em 2019, foi eliminada pelo Cruzeiro, em 2020 pela equipe do Botafogo. E com isso, tenta esse ano conseguir o acesso, já que esse é o último ano que 4 equipes conquistam a vaga para o Brasileiro Feminino A1 de 2022. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo entre Atlético Paranaense e também da equipe do UDA de Alagoas. A equipe do Atlético Paranaense ganhou os 2 jogos que disputou. O placar agregado foi 7-0. O primeiro jogo ganhou de 4-0 da equipe do UDA em Alagoas. A equipe do Atlético Paranaense voltou a ganhar da equipe alagoana e com isso carimbou a vaga pela primeira vez para as quartas de final. Lembrando que esse é o segundo ano que o Furacão disputa a competição e esse ano a equipe está sendo comandada pela técnica Rosana, que recentemente se aposentou do futebol feminino e agora foi para a parte técnica. Agora a gente vai falar do último jogo que encerrou no último sábado, o confronto de oitavas de final e classificou o Atlético Mineiro para as quartas de final. O Atlético Mineiro enfrentou a equipe do Iranduba, que anunciou para sua fase final a zagueira que participou de 4 Olimpíadas, Tânia Maranhão, e com isso a equipe infelizmente acabou sendo eliminada nessas oitavas de final pelo Atlético Mineiro. O primeiro jogo o Atlético ganhou de 2-0 do Iranduba e no último jogo acabou empatando por 1-1 com a equipe amazonense. A equipe amazonense até que conseguiu fazer um melhor jogo nesse jogo de volta, mas não foi o suficiente para conseguir a classificação para as quartas de final. Lembrando que essa já é a melhor campanha do Atlético Mineiro na competição, já que no ano anterior, em 2019 e 2020, quando competiu, acabou não conseguindo passar da primeira fase da competição. O SMAC, a equipe paraense, conseguiu passar para as quartas de final, empatando em 0-0 com a equipe do Aliança. Nesse caso, o Aliança ele tinha perdido em casa por 1-0 para o SMAC e precisava de pelo menos uma vitória por 1-0 para levar o jogo para os pênaltis. O SMAC conseguiu segurar o jogo e com isso acabou se classificando para as quartas de final. No caso, esse é o 4º ano da equipe paraense na competição, mas essa já é a melhor campanha da equipe no campeonato. E com isso, ela acaba conseguindo essa classificação para as quartas de final. Agora, o Fortaleza acabou recebendo o Crespon do Distrito Federal e com isso acabou perdendo nos pênaltis por 3-1. A equipe precisava de pelo menos uma vitória simples, mas a equipe cearense não conseguiu fazer o suficiente e nesse caso acabou empatando novamente com o Crespon por 1-1. Com isso, nos pênaltis, a equipe do Distrito Federal foi muito decisiva e com isso acabou conseguindo a classificação para as quartas de final. Nesse caso, já é a melhor participação da equipe do Distrito Federal, que nesse caso, se conseguir a classificação, teremos 2 equipes do Distrito Federal na A1 de 2022, ou se acabar não conseguindo se classificar para as semifinais, nós teremos 2 equipes do Distrito Federal na A2, né? Nesse caso, o Minas Brasília, que acabou sendo rebaixado, poderemos ter Crespon. Já na A1, a gente pode ter Real Brasília e Crespon. E nesse caso, a gente também teve o jogo do Vasco. O Vasco tinha perdido, nesse caso, para a equipe do América Mineiro, o primeiro jogo. Inclusive, foi a primeira derrota da equipe do Vasco na competição.
ganhou esse jogo jogando no Rio de Janeiro por 2-1, mas não foi o suficiente para passar de fase, já que como o América Mineiro tinha ganhado o primeiro jogo por 2-0, com o gol que fez fora de casa, acabou se garantindo nas quartas de final. Inclusive, o América Mineiro é uma das equipes que mais participou da A2, né? Inclusive, participou de todas as edições da A2, desde 2017 vem competindo. Esse é o segundo ano que chega nas quartas de final, né? Em 2019 acabou sendo eliminado pelo Grêmio, e esse ano vai enfrentar o Atlético Mineiro nas quartas de final. O RB Bragantino tinha perdido o primeiro jogo, inclusive tinha conquistado a primeira derrota na competição, enfrentando o JC da Amazônia. Ganhou de 4-0 da equipe e com isso carimba pela primeira vez na história a vaga para as quartas de final. Lembrando que esse foi o duelo de equipes estreantes da competição. Tanto o Red Bull quanto o JC estrearam na A2 de 2021. O Red Bull Bragantino continua na sua briga de conquistar a vaga para A1, né? E com isso se juntar às 6 equipes que já estão na A1 paulista, ou nesse caso, né? Conseguir se manter na A2, que já foi um bom passo para a equipe comandada pela Camila Orlando. E nesse caso a gente tem o jogo do Real Ariquemes e Fluminense, né? Inclusive o Real Ariquemes é um dos destaques dessas oitavas de final. A equipe acabou conseguindo reverter o placar, ganhando por 1-0 e levou o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, a equipe do Real Ariquemes acabou ganhando por 3-1. Destaque para a goleira Yasmin, que já teve até passagens pela equipe do Internacional. Ela foi a principal jogadora na disputa de pênaltis. Fez com que a equipe rondoniense conquistasse a sua melhor campanha na história da A2. Lembrando que esse é o segundo ano que a equipe compete e com isso conseguiu se classificar para a fase final e de quebra já também conquistar a vaga para a A2 de 2022 no mínimo. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho das quartas de final. Como eu já falei no início do vídeo, ela vai ser disputada agora no dia 10 e 11 de julho e 17 e 18 de julho. Lembrando que esses jogos eles vão definir as equipes que terão acesso para a A2, para a A1 de 2022. E também lembrando que nesse caso, depois disso, a competição tem uma parada e só retorna no dia 15 de agosto, quando nós teremos os primeiros jogos, os jogos de ida da semifinal. Nesse caso, nós teremos os seguintes confrontos nessas quartas de final. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino. O América Mineiro joga com o Atlético Mineiro, ou seja, a única afirmação que a gente tem é que teremos uma equipe mineira em 2022 na A1, porque como a gente tem um confronto direto definindo uma vaga para a semifinal de duas equipes de Minas Gerais, então o Atlético Mineiro ou o América Mineiro estarão na A1 de 2022. Nós teremos também Crespon e Ceará, e nós teremos também Real Ariquemes e SMAC. Com isso, a gente também tem uma outra informação, que teremos uma equipe do norte do país novamente representando, no caso, a região norte do país na A1. Ou vai ser o Real Ariquemes de Rondônia, ou vai ser o SMAC do Pará. Isso é muito importante porque a última vez que uma equipe do Pará disputou A1 foi em 2018 com a equipe do Pinheirense, que inclusive foi a primeira campeã da A2 em 2017. Já o Real Ariquemes, se conseguir se classificar, vai fazer história e se tornar a primeira equipe de Rondônia a disputar A1 de 2022. E os jogos de volta, nesse caso nós teremos Atlético Mineiro e América Mineiro, no dia 17 de julho. No dia 18 nós temos SMAC, Real Ariquemes, Ceará e Crespon, e RB Bragantino e Atlético Paranaense. Serão jogos muito interessantes dessas quartas de final. Eu já vejo confrontos muito equilibrados, principalmente de Real Ariquemes e SMAC. Eu acho que é um confronto muito interessante entre as duas equipes. A mesma coisa a gente pode dizer de Atlético Mineiro e América Mineiro. E também dá um destaque para a equipe do Ceará, que até o momento é a única equipe que ainda não sofreu nenhum empate, nenhuma derrota. É a única equipe que em 7 jogos conseguiu 7 vitórias seguidas. Então essa equipe também cearense vem muito bem e agora, né, já batendo na trave 3 anos seguidos e quer esse ano conquistar a vaga para a A1 de 2022 e se tornar a única equipe da região Nordeste representando, né, o futebol feminino nordestino na A1, já que a gente teve o Bahia, mas o Bahia acabou sendo rebaixado para a A2 novamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós voltamos com mais informações sobre as quartas de final
da A2 nas próximas semanas.